Mas é sempre assim. Para dar continuidade aos nossos trabalhos, eu gostaria de convidar para a última palestra do nosso ciclo da manhã, Kathleen Feitosa de Albuquerque Lima Scartesini. Ela vai falar sobre sustentabilidade. Kathleen é assessora-chefe da Assessoria de Gestão Socioambiental do STJ, é especialista em gestão de tecnologias ambientais pela USP, é mestranda em gestão pública pelo IDP, é servidora pública federal do quadro do MPU desde 1994, atua na área de responsabilidade socioambiental há mais de 20 anos, é membro do grupo de trabalho responsável pela Resolução CNJ 201 de 2015. Essa resolução dispõe sobre a criação e competências das unidades e núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário e implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável. Kathleen é fundadora do Grupo de Estudo de Gestão Pública Sustentável, GPS, é palestrante especializada na implantação de programas socioambientais no poder público, consumo consciente e plano de logística sustentável. Por favor, Kathleen. Bom dia. Eu queria convocar todo mundo agora para a gente chamar quem está lá fora. Vem, vem, vem! Vamos lá? Vem, vem, vem! Quem está lá fora agora? Vem, vem, vem! Vamos lá? Vamos lá, professor? Vamos comigo? Vamos chamar quem está lá fora? Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Você não pode perder! A gente vai falar de sustentabilidade agora! Vem, 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 vem! Vem! Vem, vem! Boa chamada. Vem, vem, vem! Não vamos perder! Já estou aqui, já vi. Você já veio? Chama comigo, então. Vamos lá. Vem, vem, vem. Que bom que você veio. Que bom que você veio. Obrigada. Obrigada. Oi. Como assim faltava você? Quem ficar por último vai engordar. Todo mundo está chegando? Tá, né? Pessoal, vocês não podiam faltar. A gente vai falar do tema mais interessante, mais envolvente de todo o nosso encontro. Olha como todo mundo está alegre. Falou em sustentabilidade, todo mundo fica assim, falante. Vamos bater palma? Posso ter um pouquinho da atenção de vocês? Vem, vem, vem! Em primeiro lugar, muito obrigada, Margarete, pelo convite maravilhoso. É um prazer estar de novo aqui no TRT. Essa já é a minha, acho que terceira vez aqui. Ou quarta.
Acho que terceira. E eu fico muito feliz, porque a última vez que eu estive aqui, eu não sei se os senhores sabem, mas eu estive aqui para a gente formar a Teia Baiana de Sustentabilidade, uma rede de sustentabilidade. Alguém já ouviu falar? Quem nunca ouviu falar? Quem nunca ouviu falar? Todo mundo que nunca ouviu falar. E quem já ouviu falar? Pressuponho que quem ouviu falar foi a desembargadora Fátima. E olha como a gente precisa trabalhar esse tema. Nós formamos uma rede de sustentabilidade que tem como foco fazer juntos, comprar juntos, capacitar juntos, desenvolver ações voltadas para a gestão de resíduos juntos, economizar, trazer eficiência para os órgãos, e vocês nunca ouviram falar. Caraca! Foi assinado aqui, no TRT. Tem mais de 10 órgãos participantes. Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Estadual, Ministério Público, Defensoria, e todos os presidentes dessas instituições estavam presentes. Mas eu vou dizer uma coisa para os senhores, que às vezes as pessoas não gostam de ouvir. Assinar acordo de cooperação técnica, bater palma e tirar foto é muito fácil. Agir é que é complicado. E quando a gente fala de sustentabilidade, quem está preocupado com o meio ambiente? Quem realmente faz práticas que têm impacto com sustentabilidade? Pouquíssimas pessoas. Esses dias eu recebi um post no Instagram, super interessante, era exatamente isso. Tinham 2 guichês, né, e uma fila com um monte de gente. E tinha uma placa lá, preocupados com o meio ambiente. E do outro lado tinha um guichê vazio, aqueles que realmente fazem alguma coisa. Né? E a gente está meio assim, pessoal. E aí eu trouxe a minha experiência para dividir com vocês, para ver se a gente consegue acordar um pouco. Porque a Bahia é muito importante nesse contexto. Em primeiro lugar, eu queria falar um pouquinho de mim rapidamente. Eu tenho 25 anos de serviço público, eu estou no STJ há mais de 10 anos, e esse já é o 3º programa de sustentabilidade que eu monto no serviço público. Né? O segundo que eu montei foi no TRT lá do Rio. Eu estive lá como secretária de administração, e foi uma experiência riquíssima para mim. Eu deixei uma sementinha lá, e hoje nós temos um núcleo de sustentabilidade lá no Rio. O maior desafio que eu tenho na minha carreira é fazer com que as pessoas entendam, ou é dividir, compartilhar com elas o conhecimento sobre o que é sustentabilidade. Margarete, o que é sustentabilidade? Nossa, acho que ações que você pode fazer que permitam viver um pouco melhor e dar sustentação ao local onde você vive. Mas, normalmente, sabe o que acontece? As pessoas acham que sustentabilidade só tem uma perna. Uma perna. Uma perna. Uma perna. Sustentabilidade não tem uma perna só. Sustentabilidade tem várias pernas. E a primeira e mais importante que a gente trabalha junto ao gestor... Meninas, senhoras magistradas, por favor, levantem suas bolsas. Quem tem bolsa? Quem tem bolsa? Quem tem bolsa? Nossa, quanta bolsa chique. Quanta bolsa, eu vou levantar a minha também, tá? Para vocês morrerem de inveja, tá? Vou levantar a minha também, ó. Combinando com a roupa. Lindíssima, né? Mame que deu. A dimensão mais importante da sustentabilidade que a gente trabalha é essa daí que está na mão de vocês, econômica.
Mas, infelizmente, o desconhecimento com relação ao tema é muito grande. Então, as pessoas estão sempre associando a sustentabilidade ao viés ambiental. Não é verdade? Só que você tem outras dimensões. Você tem a econômica, que é a que mais pega para nós que somos gestores. Porque os senhores são gestores. Como titulares na vara de trabalho, como juízes auxiliares, né? Um dia, quiçá, serão presidentes do tribunal, desembargadores. E todos nós, ao fim e ao cabo, somos gestores. Então, o pilar mais importante da sustentabilidade para nós, Margarete, é o pilar econômico. E aí, pessoal, quando a gente começa a economizar, quando a gente começa a refletir sobre o nosso modo de fazer, de atuar, a gente, consequentemente, atinge o pilar econômico. Se eu deixo de comprar, eu deixo de produzir, eu deixo de extrair, e assim, consequentemente, a gente alcança o nosso objetivo. Mas nós também temos o pilar social da sustentabilidade, que envolve muito do negócio, da missão da Justiça do Trabalho, né? Que envolve acessibilidade, que envolve inclusão, que envolve direitos humanos. Esse é o pilar social da sustentabilidade. Pessoal, normalmente, quando a gente fala em práticas de responsabilidade socioambiental nos órgãos, o pessoal costuma achar que responsabilidade socioambiental é fazer arrecadação de fralda geriátrica. Não é. Não é. Não é fazer ação voluntariado, não é só isso. Não é arrecadar a fralda geriátrica, não é isso. É a gente estar preocupada com o próximo, é a gente entender o problema do outro. Mas será que só tem essas 3 dimensões? Sim ou não? Essas são as dimensões mais, digamos, famosas, né? A dimensão mais divulgada nos meios acadêmicos, que veio de um sociólogo britânico chamado John Elkington, e foi o conceito que veio junto com o relatório Brundtland, lá atrás, em 1987, quando apareceu o conceito de desenvolvimento sustentável. Mas nós já temos outras dimensões. Por exemplo, como uma cidade cresce? Como um tribunal cresce? É um prédio aqui, é um prédio ali, é um prédio acolá, é um prédio em outro bairro, que é difícil chegar. Será que não seria mais fácil se a gente estivesse no mesmo lugar? Eu conheço a realidade de vocês. Eu sei que tem um prédio que começou a ser construído e parou. Eu sei que tem esse prédio, eu sei que tem aquele outro. Será que não seria mais sustentável a gente estar no mesmo lugar? Vale falar em dimensão territorial? Sustentabilidade territorial? Vale. Como as cidades se espalham, como elas nascem. E que tal sustentabilidade política? A gente precisa disso hoje, não precisa? E que tal sustentabilidade jurídica? Com 2 turmas decidindo o mesmo tema de forma completamente antagônica. A gente sabe que exemplo é esse, não sabe? Às vezes na mesma turma, né? Bom, mas enfim, firmou um entendimento. A gente tem hoje um exemplo que é objeto de várias discussões, né? As decisões da 1ª e da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal. O que gera isso? Insegurança jurídica. Então, a gente precisa de sustentabilidade jurídica. E aí, ontem, a gente teve a aprovação, né, a 2ª aprovação pela Câmara do terço da Previdência. A gente precisa de sustentabilidade previdenciária porque o nosso sistema está falido. Então, assim, eu falei um pouco sobre isso para vocês conseguirem alcançar, junto comigo, que a sustentabilidade não tem uma perna só. Ela tem várias, no mínimo 3.
No mínimo 3. O econômico, ambiental e social. E depois vem todas essas outras dimensões. E outras tantas que a gente ainda nem descobriu. Então vejam como o nosso tema de discussão agora, ele é transversal. Ele perpassa por toda a instituição e por toda a sociedade. E nós temos obrigação ética de trabalhá-lo. Mas nós estamos de que lado do guichê? Daquele em que tem um monte de gente preocupada, mas não age? Ou daquele lado que as pessoas agem? Queria que vocês refletissem sobre isso. Pensem no seu ambiente de trabalho, hoje, aqui, agora. E o que é que cada um aqui está fazendo pela sustentabilidade do seu ambiente de trabalho, com relação às pessoas com quem vocês trabalham, na instituição que você tem o orgulho de estar fazendo parte dela. Pessoal, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu tenho muito orgulho do que eu faço. Tu sabe assim, tem dia, eu sou tão abestada, que tem dia que eu chego no tribunal com lágrimas nos olhos. Porque eu gosto muito do que eu faço. E não é fácil trabalhar com sustentabilidade. Não é fácil ser juiz. Não é fácil ser político. Não é fácil tanta coisa. A vida nos coloca tantos desafios. E eu acho que o mais bacana da vida é esse olhar sistêmico e transversal que a gente precisa ter para ser um bom profissional. Isso também é ser sustentável. A gente conseguir calçar o sapato do outro. E calçar o sapato do outro, muitas vezes, é dificílimo. Mas eu queria trazer algo mais para a gente conversar. Quem já leu o planejamento estratégico da Justiça do Trabalho? Ai, meu Deus do céu. Vou até me esconder aqui. Algum de vocês... Opa! Temos um candidato. Para que você foi levantar o dedo? Como é seu nome? George. George é famoso, bonitão. George, deixa eu te falar. George. Não, vamos junto. Ixi, Maria, não, George, então você não leu. Peraí. Quais são os valores? Não vale colar quem está com o celular na mão, hein? Tô de olho, vocês dois aí. Quais são os valores institucionais da Justiça do Trabalho? Eu esqueci agora. Atenção, universitários, quem pode ajudar? Quais são os valores institucionais do TRT5? Não vale chutar, vale acertar. Caramba, universitários que estão com celulares na mão, ajudem! Vamos lá, George, pode ser ética? Pode ser ética? Pode ser. Pode ser valoração das pessoas? Pode. E aí, hoje eu estava estudando o planejamento estratégico de vocês, levei, assim, um susto, porque vocês estão, a instituição é tão preocupada com responsabilidade socioambiental, que ela colocou como valor respeito ao meio ambiente e responsabilidade socioambiental. Que quer dizer a mesma coisa. Está igual ao guichê? Não. Vocês estarem sentados aqui, vocês já estão do outro lado do guichê. Para mim, isso é muito importante. Pode ser acessibilidade? O que mais? Vamos lá, universitários. Quem está colando? O melhor de tudo é descobrir que o TRT5 tem valores alinhados aos valores do Poder Judiciário. Afinal de contas, a gente faz parte deles. Mas quando eu chamo vocês à reflexão,
é para perguntar justamente isso. Será que a gente executa cada um desses valores? As pessoas normalmente não acham que sustentabilidade tem a ver com ética. Tem ou não tem? Tem, George? Tem tudo a ver com ética? Tem tudo a ver um com o outro, né? Tem tudo a ver com comprometimento, porque se a gente não for um profissional comprometido, como é que a gente vai se envolver para colocar esses valores em prática? Como é que a gente vai alcançar a nossa missão profissional? E, principalmente, como é que a gente vai ter visão de futuro? Gente, não vai. Não vai. A gente vai ficar na nossa zona de conforto, atrás de um computador. Antigamente era atrás de uma pilha de processos, né? Hoje os processos estão no computador, então a gente vai ficar atrás do computador, sem se envolver com a instituição, sem se envolver com as pessoas que trabalham conosco, sem enxergar o que a administração, o que a instituição faz por você e pela sociedade, porque, afinal de contas, a gente está aqui prestando um serviço. E aí eu vou lá longe. Será que a gente está sendo eficaz? A gente, como juiz, eu não sou juíza, não, mas eu vou falar como se eu fosse juíza, né? Eu vou falar a linguagem de vocês. Será que a gente está sendo efetivo? Vamos perguntar isso para a sociedade. O que vocês acham que a gente vai ouvir? O que a gente vai ouvir? O que a gente vai ouvir, por favor? Da sociedade. Não? Está tudo maravilhoso, né? Alguma opinião diferente? A gente tem muito o que conversar hoje. Bom, esses conceitos basilares eu acabei de falar para vocês. Eles vêm lá de trás, né? E é importante essa parte conceitual, pessoal, porque realmente o desconhecimento teórico do tema é muito grande, né? E como eu falei para vocês, é o maior desafio que nós temos hoje. E como toda excelência adora falar em normas, trabalha com normas todos os dias, né? Eu também tenho magistrados em casa, e não é fácil, né? A conversa é sempre num nível mais formal, né? E aí, sempre que eu estou falando de uma forma muito dia a dia, né, eu recebo um olhar diferente. E aí, quando eu falo de norma, eu chamo a atenção. Eu já aprendi, lá em casa é assim. E aí, eu queria falar com vocês, rapidinho, do 37 da Constituição. E a sustentabilidade já estava lá. Vocês conseguem enxergar a sustentabilidade no 37? Eficiência. Eficiência. Eficiência, moralidade, também publicidade, porque tem tudo a ver com transparência, né? Que, por um acaso, é um dos valores aqui do TRT5, também tem esse, Jorge, guarda aí. Impessoalidade, né? Isso é sustentabilidade, também. Mas aqui no TRT, a gente tem um núcleo de responsabilidade socioambiental. Tem a ver com sustentabilidade? Tem. Sustentabilidade, normalmente, é o que você faz para fora das instituições. Responsabilidade socioambiental são prática interna corporis. Só que o que a gente faz hoje aqui no TRT, vocês acham que tem impacto na sociedade? Então, o que a gente precisa é de uma unidade de gestão sustentável. Essa alteração a gente já está propondo para o CNJ, que a resolução mude, né, para a gente dar uma magnitude que as atividades merecem. Todos os anos eu faço um seminário muito bacana lá na STJ. Esse ano eu fiquei muito feliz, nós tivemos quase 800 inscrições. E vão presidentes de tribunais, vão promotores, defensores públicos, advogados da União,
E todos os presidentes dos tribunais vão para abrir, dos tribunais superiores, estão lá na abertura. Esse ano eu fiquei super feliz, porque realmente não faltou ninguém. E eu chamo também o Ministério da Economia, porque sustentabilidade, o pilar mais importante que a gente trabalha é o bolso. Esse seminário chama Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário, porque planejamento estratégico, George, tem tudo a ver com sustentabilidade. A gente pensa no futuro, a gente traça um plano de 5 anos de duração, 6 anos, né? O que envolvem várias gestões, então a gente tem que estar alinhado, né? Então a gente que eu digo, né, esse grupo todo de técnicos, de estudiosos que trabalham nessas normas, né, que trabalham nesses encontros, a gente vê a sustentabilidade como uma questão estratégica. É super importante. Tem que fazer parte da missão do órgão, tem que fazer parte dos objetivos estratégicos da instituição. E aí, num desses seminários, eu chamei o ministro Brito, lá do Supremo, que é um querido amigo de muitos anos, para encerrar o evento. E ele olhou para mim e falou assim, Kathleen, mas eu não entendo muito de sustentabilidade. Eu falei, ministro, a pauta do senhor é sustentabilidade, até vegano ele é, coitado. Vocês já viram que ele é meio branquinho, assim? Minha mãe diz que ele é meio amarelado, que não come carne. E toda vida que eu digo, mamãe, eu vou voltar a ser vegana, ela diz assim, você vai adoecer. Você vê que o ministro Brito vive doente. Eu disse, mãe, não digo um negócio desse. E o ministro Brito, que é um querido, a gente brinca muito com ele, ele fez essa reflexão. Ele pegou o 37 da Constituição e foi destrinchando. E fazendo uma reflexão em cima de cada princípio do 37. Poxa, como atender e preservar a legalidade? Todos não são iguais perante a vida, perante as leis. Eu não devo aplicar a lei da mesma forma para todo mundo, sem fazer essa distinção, olha lá, de A, B, C. É assim, não é? Ou seja, impessoalidade. Se eu trato todo mundo igual, dentro dos mesmos normativos, será que eu estou sendo moral? Íntegro? Decente? Sem manchas? Sem conversas escusas? Sem perseguição? É a mesma Constituição para todos, onde os meus processos de trabalho são todos transparentes, visíveis. E aí me chamou muito a atenção quando ele falou isso, não se pode jogar nada debaixo do tapete. Isso é moral. Eu não estou escondendo nada. Eu sou um servidor público. Tudo que eu faço é notório. Eu tenho que dar visibilidade àquilo que eu estou fazendo. Quem me paga é a sociedade. E a gente não divulga quanto a gente ganha, a gente não divulga quanto a gente gasta de passagem diária, e a gente não divulga quanto a gente julga. Ah, não, Kathleen, a gente divulga sim. Eu vou tirar a casca da minha ferida, ok? Todo mundo conhece o STJ. Todo mundo conhece o STJ. Que dia é hoje do mês? Eu só vou saber quantos processos o STJ julgou nesse mês de agosto, no dia 1º de setembro. Os meus relatórios estatísticos são em PDF, gerados de 30 em 30 dias. Se a sociedade me cobra, eu quero saber quantos processos o STJ julgou até o dia 8 de agosto. Ele não tem como saber, porque essa informação, ela não está transparente. Ela não está acessível. Eu não estou falando de um ministro de dentro da casa.
Eu não estou falando de um desembargador que está atuando lá, de um juiz que está convocado. Não estou falando de um servidor que tem acesso a sistemas internos. Eu estou falando da sociedade. Estou falando do contribuinte, do pesquisador, do professor, do estudante. Os nossos relatórios são em PDF. Se você quiser saber qual o valor da minha conta de luz e da minha conta de água lá no STJ, você vai ter que esperar o final do ano. Porque é só no final do ano que a gente divulga em PDF. Caramba, gente, nós estamos em 2020, né? 2019, eu já estou um ano adiantada. A gente ainda está trabalhando em um documento PDF, não estamos trabalhando com informações vivas, online. Quanto a gente precisa avançar. Kathleen, mas isso é sustentabilidade? É ou não é? É sustentabilidade. É sustentabilidade. Eficiência. O Estado deve ser competente, fazer o seu melhor. E eficiência está intrinsecamente ligado. Tem um trocadilho que a gente fala quando comenta sobre eficiência: fazer mais com menos. Será que a gente faz mais com menos? Fazemos ou não fazemos? Eu acho que a gente não faz. Eu acho que a gente não faz. Vou tirar de novo a casca da ferida. Vamos lá? Eu trabalho num tribunal que tem 5.000 pessoas e o nosso negócio é julgar. Me perguntem quantos carros o STJ tem. Eu não estou falando do carro do magistrado, estou falando do servidor. 130, pode ser? Eu preciso de carro. Eu preciso de alguém que leve e traga. Pode ser um serviço? Quem usa Uber? Quem já usou Uber? Todo mundo? Vocês gostaram de usar Uber? Eu adorei. Hoje não quero mais carro. Eu quero o serviço. Eu não quero o bem. Porque o meu negócio não é ter carro. Não é ter manutenção de carro, não é ter motorista de carro, não é ter que lavar o carro. Será mesmo que a gente está fazendo mais com menos? Com um dinheiro que não é nosso? Será que eu poderia pensar em formas mais inteligentes, ao invés de ter esse patrimônio atrelado à instituição? Pessoal, vocês me desculpem, mas o meu discurso ele é normalmente muito pesado. Se eu estiver ofendendo alguém, eu peço desculpas. Mas a minha mãe me ensinou desde pequena que as pessoas são iguais. Basta a gente aprender a falar com elas. Né? É claro que eu não vou dizer para vocês que a minha vida é um mar de rosas. Né? Ontem eu cheguei aqui muito abalada, né, desembargadora, que eu tinha brigado com o ministro. Imagina, né? Brigar com o ministro não é fácil. Mas quem é que nunca brigou? E quem é que nunca já fez as pazes? Né? Ainda mais nessa área onde a gente tira as pessoas da sua zona de conforto. Vocês imaginam lá no STJ, quando nós conseguimos finalmente tirar as garrafinhas plásticas? Gente, vocês não estão entendendo. Garrafinha plástica de água é questão de status. O garçom, ele até usa isso, né? Assim, já tive essas histórias, né? Não sei se você está fazendo assim, então você já passou pelo que eu passei. Tinha uma instituição que me contou que estava tendo um problema com o pessoal que fazia o atendimento, né? Porque o garçom ele trocava a garrafinha por alguns favores. Entendeu? Não, você faz isso para mim que eu te dou umas garrafinhas e assim vai. Coisas de bastidores. Mas, enfim, quando a gente conseguiu tirar as garrafinhas plásticas dos magistrados, né, não, do serviço, porque, na verdade, tem um impacto muito grande isso. Né? Econômico é praticamente mínimo. Mínimo. É muito barato isso. Né? Para um tribunal, que tem um orçamento normalmente robusto, a gente pode se dar o luxo de ter garrafinha. Mas como é que você bebe água na sua casa? Você compra garrafinha de água na sua casa, George?
uma jarra. George, pois você acredita que eu fiz isso lá no STJ? Aí eu disse, pessoal, então os ministros agora, os magistrados, a sua excelência, vão ser servidos como eles são servidos em casa, com uma jarra e com um copo de vidro. Quantas vezes vocês acham que eu já perdi a cabeça? Rapaz, acredita que eu não perdi? Mas mexer com a zona de conforto das pessoas é muito difícil. É muito difícil. Certa vez eu tive uma ideia que veio de um gabinete de uma magistrada que eu adoro, ministra Maria Tereza de Assis Moura, muitos devem conhecer, uma do cabelo branquinho assim, ela trabalha com crime, uma mulher perigosa. E veio lá da ministra Maria Tereza a seguinte ideia: já que a gente está trabalhando com processo eletrônico e a gente não gera mais resíduo, porque o maior resíduo que o judiciário gera é o quê? Papel. Mas já que a gente está trabalhando com processo eletrônico, os nossos processos administrativos já estão no SEI ou em outros sistemas similares, Kathleen, nós resolvemos aqui recolher todas as lixeiras dos servidores e fazer um ponto de coleta. Então, se você gerou algum tipo de resíduo, você levanta, olha lá, esse movimento aqui, que para algumas pessoas é um pouco complicado. Não estou falando quem tem deficiência. Vai até a lixeira e joga o seu lixo na lixeira. Assim como a gente tem lixeira na casa. Você tem lixeira aonde na sua casa? Tem na cozinha, banheiro. Tem no quarto? Ainda bem que ele não estragou meu exemplo. Tem na cozinha e no banheiro. No nosso ambiente de trabalho, tem uma lixeira a cada meio metro, às vezes. Eu estava ali, Margarete, cada uma dessas cadeirinhas tem uma lixeira, você já viu? Um squeeze para cada um também. E aí, essa ideia veio lá do gabinete, ela tirou tudo e fez um ponto de coleta. Pessoal, foi um sucesso. Claro que durante o primeiro mês, os servidores queriam, né, acabar com a ecoparceira, né? Disse para a ministra que essa ideia não ia funcionar, que isso era uma coisa horrorosa. E na casa da gente, a gente já faz isso. De que lado da fila a gente está? São coisas muito simples, são muito pequenas. Mas a gente vê uma dificuldade tão grande nessas coisas simples, né? Talvez porque a gente não faça todas essas soluções. Será que sustentabilidade, como diz o ministro Aires, não é um bem jurídico muito maior? A gente preservar o que a gente tem, em termos econômicos, em termos ambientais, em termos sociais. Não só preservar, mas ampliar aquilo que a gente tem. Por isso que eu faço essa reflexão, eu gostei muito dessa reflexão dele, né? E aí, quando a gente é gestor, a gente pensa muito nisso aqui, licitação. Gestor público, né? Para atender bem a instituição, a gente segue um rito, né? Que todos aqueles caminhos devem ser preservados. E muito tem se falado em licitação sustentável. Não sei se tem algum magistrado aqui que trabalha diretamente com a administração. Mas um dia pode ser que venha trabalhar, né? Desembargadora Fátima, aqui do TJ, trabalha, né? Ela que coordena o núcleo de sustentabilidade do TJ. E ela está soltando agora o guia de compras sustentáveis dela. Mas existe compra insustentável? Não deveria existir, né? Eu não posso fazer essa distinção. Vamos comprar de forma sustentável? Não, não, não. Essa daí nós vamos comprar de forma insustentável. Para. Está lá no artigo 3º da Lei de Licitações. Promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Licitação eficiente. Isso tudo, pessoal, são instrumentos e normativos que agregam governança à
a instituição. E se a gente não tiver governança, a gente vai nadar pelas águas sem um norte. Cada um fazendo de um jeito. Vamos inaugurar um prédio aqui hoje? Vamos inaugurar um prédio ali amanhã? Vamos inaugurar um outro prédio ali amanhã? Mas todo mundo faz parte dessa mesma estrutura, que é o edifício 7. Eu não sei se esse assunto é caro para vocês ou não. Se for, me desculpe. Né? Mas é porque eu penso tanto em eficiência que às vezes eu me perco. Minha mãe diz que eu sou muito dura, que eu sou muito intrometida, que eu não deveria falar isso nos tribunais. Eu disse, mas mamãe, eu sou servidora pública, eu sou cidadã, eu me sinto atingida por isso. A senhora não acha que nas minhas oportunidades, as oportunidades que eu tenho para falar, porque esse é um momento tão raro, tão caro na minha vida, ter oportunidade de falar e ser ouvida. Não é importante a gente compartilhar com os outros o senso de eficiência que a gente deve ter como servidor público? E que normalmente as pessoas olham para mim, quando eu falo de sustentabilidade, elas acham que eu faço yoga. Gente, tem tanto tempo que eu não faço yoga. Eu planto árvore o dia inteiro, gente, tem tanto tempo que eu não planto árvore. Que eu sou vegana, não sou, gente, eu sou fraca, sou pessoa fraca, cheia de defeito. Mas eu tenho algumas qualidades, eu sei que as pessoas gostam, né, de me ouvir normalmente. Não sei se eu vou sair daqui hoje debaixo de vara. Espero que não. Mas como eu sou gestora, eu me atento muito a esses conceitos, né? Como eu sou estudante, a gente aprende todos os dias, eu me atento muito a como que a gente coloca em prática esses conceitos. E se a gente não tem o apoio da alta administração, e vocês são a alta administração, a gente não consegue fazer. Eu sou uma simples servidora. Eu costumo dizer que a gente é orelha seca. Vocês conhecem a orelha seca? Orelha seca é aquele assim, sem função, sem janela, que normalmente trabalha no subsolo. E que se você for exonerado da função que você está exercendo, daquele cargo que você está exercendo, não se espante, tudo pode ficar pior, você pode trabalhar na oficina. Sempre tem um lugar pior. E aí, bom, lá na STJ eu já desenvolvo meu trabalho há 11 anos, já peguei 6 administrações, 6 pessoas que pensam completamente diferente, mas graças a Deus, todas elas conseguiram entender que sustentabilidade é uma questão de governança. Que não adianta a gente comprar carro, não adianta a gente comprar impressora, se a gente não divulga nem os dados do que a gente faz. Então, as transformações estão acontecendo na minha instituição. Eu cheguei ontem, já vou embora agora, depois do almoço. Porque o bicho está pegando. A gente está trabalhando em painéis inteligentes. Eu não sei se vocês já trabalham aqui, Margarete, com business intelligence, com sistemas de inteligência artificial, que fazem com que a nossa vida fique mais fácil. Fazem com que a gente consiga atingir a nossa missão de forma mais rápida para a sociedade. E aí sim, a gente começar a ganhar várias estrelinhas, né? Não daquele que tem interesse, né? Mas daquele que realmente precisa ser atendido. E um desses instrumentos chama-se Plano de Logística Sustentável. O plano nada mais é do que o que a gente já faz na nossa casa. Todo mundo aqui controla a sua conta de luz e de energia, de água e energia, eu imagino. Quanto gasta de combustível, quanto paga na escola dos filhos. Será que a gente está fazendo isso nas nossas instituições? Será que vocês, gestores, estão olhando para isso? Porque eu tenho certeza que tem titulares de vara aqui, do interior, de outros locais, onde essas contas passam por vocês também. E um plano de logística nada mais é do que o controle disso tudo. Quanto a gente está consumindo, quanto que a gente está gastando. Lá em Brasília, a gente lançou um programa, a Administração Pública Federal lançou um programa chamado Esplanada Sustentável. E aí todos os órgãos tinham que informar
quanto se pagava de água, e de luz, de telefone e combustível. E tinha um determinado ministério, eu gosto muito de trabalhar com exemplo, tinha um determinado ministério que o consumo deles era 5 vezes maior do que a média do consumo de todos os ministérios. E o pessoal da SOF, né, da Secretaria de Orçamento Federal, que foi quem lançou esse programa à época, achou aquilo muito esquisito, entrou em contato com a instituição para saber, né, o que estava acontecendo. Olha, não está errado, você não lançou errado esse valor. E esse programa dizia o seguinte: o que você conseguir economizar, eu te devolvo 50%. Oi? Faz sentido? Hã? Assim, você não tem que economizar, não é obrigação sua? Aí, de repente, você economiza e eu te devolvo 50% do que você economizou? Começou como uma forma de incentivo para que as pessoas fossem mais eficientes. Isso não cabe mais hoje, né? Nem naquela época, mas enfim. Foi uma ideia que, infelizmente, não deu certo. E aí, esse determinado ministério recebeu uma visita da equipe da SOF, que foi conferir essas contas. Esses dias, no balanço socioambiental do Poder Judiciário, por exemplo, um determinado tribunal informou que tinha 11 milhões de impressoras. É possível isso? É claro que não. É um dado lançado errado, é um erro material, botou alguns zeros a mais, né? Espero que não tenham sido tantos. E o pessoal do CNJ ligou: olha, vai aparecer isso no balanço, você tem certeza? São 11 milhões de impressoras? Você quer falar impressões? Não, é isso mesmo, 11 milhões de impressoras. E saiu no relatório. Bom, voltando para a esplanada dos ministérios. A equipe da SOF chegou nesse ministério e constatou, com visitas com a equipe técnica, que a caixa de água estava vazando com ladrão solto. Há mais de 5 anos. A caixa d'água esvaziava e enchia várias vezes ao dia. E os gestores, ninguém sabia de nada. E o ministro, ninguém sabia de nada. Será que a gente tem um retrato das nossas despesas? Se a gente implementou o processo eletrônico, a nossa quantidade de equipamentos de impressão diminuiu? Já montamos ilhas de impressão nos corredores? Opa, já estamos fazendo o controle de tudo, consumo de papel, toner, essa coisa toda? Tudo isso precisa ser feito. E isso tudo faz parte do plano de logística sustentável. Quais são as premissas básicas quando a gente fala de um conceito tão amplo quanto sustentabilidade? Bom, isso não depende só de mim, Kathleen, que tem um discurso que às vezes é desagradável. Depende de todos nós. A gente tem que trocar de guichê. A gente tem que realmente agir. E não só no nosso trabalho, na nossa casa também, com os nossos filhos também. Passando esse exemplo para os nossos amigos, para o nosso contato na sociedade. Porque é só assim que a gente vai conseguir transformar o mundo. E eu vou dizer um negócio para vocês, que eu disse para o ministro Noronha agora, nós acabamos de voltar da ONU. Gente, deixa eu contar isso para vocês. Eu queria que todo mundo pensasse agora no seu maior sonho. Qual é o seu maior sonho? Qual é aquilo que você diz assim, meu Deus do céu, se eu realizasse isso, eu seria a pessoa mais feliz do mundo? Todo mundo pensou? Várias coisas? Eu tinha um único sonho. Ir para a ONU. Eu tinha um único sonho, eu queria ir para a ONU. Não, o segundo sonho é terminar minha dissertação de mestrado, que está empacada, mas assim, meu maior sonho era ir para a ONU. Levando o exemplo do trabalho que eu faço. Toco o telefone. TRIM, é o pessoal da Rede Brasil Pacto Global, que é um braço do PNUD, e eles dizem assim: nós nunca convidamos o judiciário
morram de inveja. Agora esse momento é para vocês terem inveja, tá? Todo mundo com inveja. Aí eles dizem assim, nós ficamos sabendo de todas as iniciativas do STJ, do trabalho maravilhoso que vocês fazem, que já está consolidado. E eu assim, minha boca não fechava mais, as lágrimas começavam a correr. E aí nós queríamos convidar o STJ para apresentar no High Level Political Forum de 2019, um evento da Agenda 2030, porque nós precisamos falar sobre isso ainda, o case de sustentabilidade de vocês. Para! Chorava igual criança. Eu disse, mas é claro, nem falei com o ministro, eu já disse, ele vai e eu vou junto. Ele vai e eu vou junto. E nós fomos. E foi a realização de um sonho de uma vida, Margarete. Cheguei lá na ONU, parecia aquelas matutas, sabe? Olhava assim, tirava foto de tudo, bem bobona mesmo. Eu olhava para o ministro e dizia assim, ministro, nós estamos na ONU, ministro, nós estamos na ONU. E ele ria de felicidade, porque jamais, eu dizia assim, ministro, ele jamais imaginou estar ali por aquele motivo. A gente estava lá por conta das nossas ações de sustentabilidade, tem ideia do tanto que esse assunto é importante? Pessoas de vários países escutando ele falar sobre instituições eficazes, sobre compra e consumo responsável, e o quanto a instituição valoriza isso. Por favor, uma salva de palmas, por favor. Por que você não bateu palma para mim? Bate palma para mim, obrigada. Isso foi para dar inveja a vocês verem como sustentabilidade. Pô, vocês estão trabalhando sustentabilidade, vocês têm que trabalhar, gente. Vocês têm que trabalhar. Pessoal, todo o meu trabalho, todo esse trabalho de sustentabilidade, não quero ver não essa placa. Tem foco no resultado. É foco no resultado. Mas a gente precisa muito da importância ao processo. Como é que a gente está fazendo isso? Na prática. Será que a gente está atrás daqueles 11 milhões de processos, porque a gente julga 80 milhões de processos, né? A Justiça hoje tem um acervo de 80 milhões de processos, né? 11 milhões de impressoras é aquele caso lá. Será que a gente está julgando legal? Será que a gente está, o processo de julgamento está ajudando o magistrado? Será que a gente não poderia ser mais eficiente? Eu acredito que sim. Eu acredito que a IA vai ajudar bastante a gente. Business Intelligence vai ajudar muito a gente, vai ajudar o servidor, vai ajudar o magistrado, vai ajudar a instituição, vai ter um reflexo bom na sociedade. O Brasil é o país que mais julga no mundo. Será que isso é justo? Isso é bom? A gente se orgulha de julgar muito? Vejam quantas matérias estão sendo judicializadas. As prefeituras reservando um valor para aqueles medicamentos que já sabe que a justiça vai decidir que vai ter que dar. Por quê? Porque a política pública não está funcionando. Isso é ser sustentável? Não, a política pública tem que funcionar para não judicializar. Vocês já devem ter ouvido muito esse discurso. Quem sou eu para falar sobre isso? Bom, responsabilização pelo cumprimento. Vamos valorizar metas. Não cumpriu a meta? Lembra daquele velho dobra a meta? Pode ser assim, né? A gente tem que ter um objetivo. E esse objetivo, ele tem que ter participação das pessoas, senão a gente não alcança sozinho. Né? Vocês não julgam sozinhos, vocês têm uma equipe. Tem uma instituição por trás que fornece toda a estrutura. E quando não fornece, isso afeta a qualidade do serviço de muita gente. Então, a gente precisa ser eficiente. Por que, desembargadora? Porque cada vez mais a gente tem menos dinheiro. Lembra da emenda 95? Todo mundo lembra. 20 exercícios congelados. 20 exercícios congelados. Quantos anos se passaram? Estamos no terceiro. Queria mostrar isso aqui para vocês. Cadê o rapaz da TI? Oi, você me ajuda?
Não sei se vocês conhecem o caso de Pernambuco, imagino que sim. Quem conhece a Elis aqui? E no Recife, a inteligência artificial Pode ajuda aumentar? a acelerar o trabalho da justiça e reduzir um passivo de centenas de milhares de processos. Quase 447 mil processos de execução fiscal acumulados só no Recife. Desses arquivos abarrotados, a Prefeitura tenta cobrar dos contribuintes uma dívida de 5 bilhões de reais de IPTU e ISS. Para agilizar a conclusão dos processos, o Tribunal de Justiça de Pernambuco buscou a ajuda da tecnologia. Os técnicos foram convocados e criaram a Elis, uma ferramenta de inteligência artificial que tem acelerado o trabalho repetitivo e demorado da triagem inicial dos processos. Ela poupa o servidor e o magistrado de fazer o trabalho repetitivo, né? Muitas vezes até meio automatizado mesmo, né? Porque ela já faz a triagem, já seleciona e já assina automaticamente. Então, isso permite que o servidor se dedique a atividades mais desafiadoras dentro do judiciário. É uma excelente ferramenta de auxílio e ajuda. Elis confere de forma acelerada os documentos, as datas, os dados dos processos e faz o encaminhamento para o juiz. Para uma novata, Elis já é responsável por uma façanha. Em apenas 15 dias, deu andamento a mais ou menos 70 mil processos. Uma equipe com 11 funcionários levaria 1 ano e meio para fazer a mesma tarefa. A ideia agora é aumentar as atribuições de Elis. Ela vai descobrir, por exemplo, se devedores processados têm bens que podem ser penhorados e contas em bancos que podem ser bloqueadas. Hoje, cada magistrado necessita ficar entrando num sistema que o Banco Central tem e realizar o bloqueio. É uma tarefa extremamente repetitiva, né, que demanda tempo do magistrado, do servidor e que vai ser automatizado também. Dar mais agilidade à justiça é um desafio antigo. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, nos tribunais estaduais, os processos se arrastam por até 6 anos e 10 meses. No Superior Tribunal de Justiça, levam em média 1 ano e 2 meses. Criada em novembro, a Elis está ficando famosa. O CNJ pediu que o sistema de inteligência artificial fosse replicado para ser usado em tribunais de todo o país. A equipe que desenvolveu a tecnologia já está trabalhando nisso. E sabe por que ela ganhou esse nome? É que a Elis, filha do Adalto, um dos pais do projeto, nasceu no dia do lançamento. O impacto dela no judiciário é muito grande, né? Na agilidade, na celeridade que dá o fluxo dos processos. Inicialmente aqui na vara de executivos fiscais e posteriormente nas outras áreas. Está orgulhoso dessa filha? Sim, com certeza. Gente, sistema de IA. E olha só que legal. Você pode caminhar para mim, por favor? Já foi? Foi? São sistemas inteligentes que fazem com que a gente produza mais, atenda melhor. Várias unidades, isso vai mexer com as nossas estruturas internas. Não sei se vocês repararam, mas a moça que estava falando, ela é secretária de tecnologia de inovação. São estruturas novas que estão surgindo dentro das nossas instituições. Outras vão acabar. Agora, esse ano, nós estamos em 2019, agora o STJ, somente esse ano conseguimos acabar com a coordenadoria de taquigrafia. Fala sério. Profissões estão sendo transformadas. Eu estou falando de sustentabilidade. Estou falando de coisas novas que estão surgindo e coisas antigas que vão se transformar. Ou simplesmente deixar de existir para dar espaço a novas tecnologias. E isso é pensar de forma sustentável, né? Eu não estou falando aqui de vocês não usarem o copinho plástico. Eu estou falando de algo muito maior, que mexe com o nosso dia a dia de forma transversal e sistêmica. Isso aqui é o meu impressômetro. E nós estamos publicando em breve. Cada unidade vai saber o que imprime, qual a hora,
O que imprimiu? Não, gente. E as receitas de bolo? E o hino do Flamengo? Do Vitória, da Bahia? Não, Vice-Vitória. Ontem eu aprendi isso. Vice-Vitória. 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 Aprendi ontem isso, hein? Vice-Vitória. E as apostilas para concurso? Transparência. E o pessoal está morrendo de medo do impressômetro. Lá vem a bruxa do 71, sou eu. A Kathleen quer tirar a nossa lixeira, quer tirar a nossa garrafinha, quer tirar nosso copinho, água, quer mostrar tudo que a gente faz. O que é isso? Segura essa menina! Cortem-lhe as cabeças, Alice. Não, vamos dar transparência aos nossos processos de trabalho, porque nada do que a gente está fazendo, pessoal, é sigiloso. Exceto os processos sigilosos, dados sensíveis, né? E aí o pessoal está em pânico, enfim, o impressômetro, ele diz aí a quantidade total de impressões, desculpa se não está muito claro, mas a apresentação vai ficar. Ele diz quais são as unidades, o que se imprime, a hora, o dia, qual é a pessoa que mais imprime. E aí vou contar um caso super rápido, dentro dos meus 5 minutos ainda, que nós descobrimos, então, com o impressômetro, quem mais imprimia. Gente, quem mais imprimia não era um gabinete de ministro. Tinha certeza que era. Você vê como a gente se engana. Era um bendito abençoado chamado Fagnon. E Fagnon, o login dele. E Fagnon trabalhava, Jorge, na coordenadoria de execução judicial. E era um colaborador. Eu falei, eu tenho certeza que esse cara imprime apostila. Imprime apostila, está vendendo por aí. Porque a gente encontra essas situações também, né? Esses dias, servidores do Senado foram pegos vendendo na feira do Paraguai. Tem uma feira lá em Brasília, chama Feira do Paraguai. E 2 servidores foram pegos vendendo as resmas da gráfica do Senado. Mais de 2.000 resmas de papel. Saiu no jornal e tudo. Nada do que eu estou falando aqui é dado sensível, sigiloso. E aí, bem, fui olhar as impressões do Fagnon. Cara, HDE. Eu disse, o que é HDE? Homologação de sentença estrangeira. Todo o trabalho do cara estava no papel. Aí eu falei assim, como assim, STJ? Você que iniciou o processo eletrônico com o sistema Justiça? Pegou a 11.419 de 2006 e disse, vamos fazer o processo eletrônico, mesmo que seja de cima para baixo. E todo mundo fez. A Justiça do Trabalho hoje é o maior exemplo disso. Está no topo, protagonista desse processo, e você tem um processo interno que está todo no papel. Tive um piti, dei um chilique. Fui lá no diretor-geral brigando. Falei, como assim? Eu não sabia disso. Eu falei, não, eu também não sabia. Estamos sabendo agora com o impressômetro. Você vê que o impressômetro é muito importante. Já ganhei umas estrelinhas, né? Ficou louco, agora quer que todos os gabinetes tenham impressômetro. Todas as unidades têm impressômetro. Enfim, descobrimos isso. Essa questão virou prioridade na TI. E foi tão fácil resolver. Geramos uma chave digital. A pessoa interessada gera uma senha e ela mesma imprime o seu material. Pessoal, não só o Fagnon imprimia toda a documentação, como ainda tinha despesa de logística, que é altíssima, vocês sabem disso, despesa de correio é muito alta. Vamos rever os nossos processos de trabalho. Isso é sustentabilidade. Então, essas ferramentas, elas servem para isso. Trouxe outro exemplo, o Ministério da Economia. Esse é o painel de viagens. Se vocês quiserem saber o que qualquer órgão do Executivo gastou com passagem, está aqui. Diária, está aqui. Qual foi o trecho mais utilizado? Está aqui. Qual foi o motivo da viagem? Está aqui. Será que a gente dá transparência a isso? Eu já falei isso no CNJ. Por que a gente não tem isso? Qual é o nosso medo?
E esse é do Ministério Público de Santa Catarina. Está pequenininho assim, mas eu vou pedir, Margarete, por favor, se você puder mandar a apresentação para as pessoas, né? Porque aí as pessoas entram e tudo. Então, aqui tem todas as licitações, todos os contratos, todos os editais, tudo que os promotores ganham, de auxílio alimentação, auxílio moradia, tudo, tudo. Tudo. Transparência. Transparência. A gente tem uma resolução, 215. Todo mundo conhece. Temos também lei geral de proteção de dados, que a gente também tem que observar. Nem todos os dados a gente pode divulgar, né? Mas a gente omite o básico. Execução orçamentária. Essa, pessoal, é o quadro da execução orçamentária do meu órgão. Só com lupa, muita força de vontade. Muita força de vontade. Não pode ser assim. Isso tem que, essa informação ela é viva porque ela muda todos os dias. A gente gasta, empenha, né? Todos os dias. Será que é justo com a sociedade? Justo com o servidor fazer isso aí? Ao invés do dado, de um sistema inteligente ir lá e puxar o dado? Temos que avançar. Quais são as vantagens disso tudo? Redes, integração de pessoas, né, de locais, de tecnologias, eficiência nos nossos procedimentos, economia, autonomia, redução de custo, minimização de impactos ambientais, compras compartilhadas, rede baiana, por favor, funcione, funcione. Porque os resultados são muito positivos. Vamos capacitar junto, um paga a diária, o outro paga a passagem, o outro dá o espaço, o outro paga o coffee break. Rio de Janeiro tem um excelente case, Margarete, de capacitação compartilhada. Vou te passar os contatos. Vamos trabalhar, ó, de acordo com aquela última teia lá no final. Todo mundo integrado. E não conforme aquele primeiro gráfico ali. Todo mundo separado, onde ninguém troca informação. Nós não estamos mais nessa era. WhatsApp, blockchain. Nós estamos em outra fase. Vamos acordar, galera! Vamos acordar. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Dúvidas, críticas, sugestões, perguntas. Muito obrigada. Queria agradecer a Kathleen pela exposição e queria pedir a gentileza da doutora Margarete para a entrega do certificado de participação. Assim encerramos os trabalhos do período da manhã. Retornaremos às 14 horas para o ciclo de laboratórios nas dependências da Escola Judicial. Bom almoço a todos.